Olá, vermes! Tudo bem com vocês aí? Tudo sob controle? Duvido, porque nessa vida a gente não tem controle de nada. Eu lembro meu pai, dias antes de falecer, eu perguntava como é que você tá bem, tal, etc. O pessoal tá sendo gentil contigo aí no hospital. E ele falava que ele falava assim, eu tô aqui de passageiro. Eu não tenho mais controle de nada. Não sou eu que estou dirigindo esse ônibus da vida agora, nesse momento. E na minha opinião, ele comete um erro, porque ele não perdeu o controle da vida naquele momento no hospital. Ele já não tinha controle algum da vida dele desde que nasceu, assim como eu e você. Uma das coisas que eu gosto nessa história de colecionar, etc., é que o colecionismo, seja ele qual for, engloba pessoas dentro desse nicho, é um microverso da vida real. Já falei isso até num outro vídeo lá no outro canal. Então tem pessoas de tudo quanto é jeito e os problemas também são muito parecidos com os da vida real, só que numa outra dimensão. Então as pessoas sempre buscam o controle do que comprar, de como vai ser a coleção, do espaço, do nicho, e no final, assim como na vida real, como se fosse um treinamento para a vida real, tudo foge do controle uma hora. Então, às vezes a gente tem uma boa notícia e fala assim, puxa, tinha uma surpresa, uma boa surpresa, que depois se transforma em algo negativo. E assim como na vida real tem muitas coisas ruins que acontecem, às vezes até trágicas, vamos falar assim, dentro desse mundinho do colecionismo, vamos falar assim, que depois se transforma em algo positivo. Então, sei lá, dando um exemplo em relação ainda ao colecionismo. Recentemente chegou pela Iron aquele Tiranossauro Rex Icons. Bonitinho e tal, fiquei ali namorando aquele negócio, tava viajando. Luciano me mandou uma mensagem e falou: Ó, peguei lá no Tadeu. E me mandou umas fotos. Mandei uma mensagem pro Tadeu lá da Penzendol. Falei: Tadeu, também quero um. Ele falou: Nossa, você deu uma baita sorte. Esse é o último. Falei: Nossa, que bom. E fiquei com o último. E aí, dias depois, pouco tempo depois, a Iron anuncia um mais legal, amassando lá o carro. E o contrário também acontece, né? Às vezes fala, puxa vida, não consegui pegar essa peça, não consegui comprar, estava sem grana, esgotou, e aí de repente aparece uma outra coisa, ou uma outra peça, ou uma outra oportunidade para a mesma coisa, melhor. Então, na minha vida, e provavelmente na de vocês, isso acontece com muita frequência, e esse aqui é um vídeo que eu acho que eu devo prestar uma homenagem. Eu me dou esse direito de prestar essa homenagem no canal, porque hoje o canal é meu, é sobre coleções minhas e talvez de pessoas que eu gosto quando eu encontro, e causos, às vezes causos de outras pessoas, ou até, sei lá, na maior parte os causos meus. Então, talvez vocês se identifiquem com isso, talvez não, talvez atinja um grande número de pessoas, talvez não, mas o importante é eu poder falar, talvez desabafar um pouco sobre coisas não que me chateiam, mas que me fazem refletir. Porque essa é uma outra coisa interessante, às vezes as pessoas confundem uma reflexão, alguma coisa com tristeza, com agonia, com depressão. Então, eu posso estar feliz ou posso não estar feliz. Porém, quando eu não estou feliz, não quer dizer que eu estou depressivo ou estou triste. Eu simplesmente não estou feliz, posso estar contente. Então, hoje eu estou contente. E por quê? Maio tem uma situação engraçada porque é o mês das mães, vamos falar assim, mas hoje, 2 de maio, é o aniversário de 2 das minhas mães. E eu, nessa vida, tive sorte e azar de ter 4 mães. Fala, puxa vida, como assim? 4 mães e sorte ou azar? Porque quem me acompanha sabe, mais ou menos, a minha mãe biológica morreu quando eu era bem novinho, eu tinha uns 4 para 5 anos. Eu lembro vagamente, lembro de algumas situações com ela, lembro de alguns passeios, mas ela pereceu com câncer rapidamente quando eu tinha 4 para 5 anos. Então, eu lembro bem da situação, lembro do meu pai me dando a notícia, fico pensando, ele com 30 e poucos anos, novo, tendo que aguentar essa barra de perder a esposa.
Hoje eu com 44, se eu perdesse a minha nessas condições, eu não sei como é que eu lidaria com isso. Mas minha mãe faleceu comigo bem jovenzinho. Minha mãe, quando faleceu, logo que minha mãe faleceu, entrou em campo a minha avó, a minha nona, que é aquela que eu sempre falo nos vídeos lá do outro canal, que eu comento. Minha avó entrou como mãe, porque ela veio morar com a gente para cuidar da gente, porque meu pai trabalhava numa multinacional fora, e ela ficou muito tempo com a gente. Minha avó, além de ser vó, além de ser madrinha, além de ser mãe, ela provavelmente é responsável por boa parte dos meus hobbies hoje. Porque minha avó, como eu disse várias vezes, me deu meu primeiro boneco do esqueleto, apesar de cabrito, mas me deu o primeiro boneco do esqueleto. Me deu meu primeiro instrumento musical, meu primeiro violão, que hoje eu toco mal e canto mal, mas ela que fomentou isso. Quadrinhos, meu primeiro quadrinho de super-heróis, ela comprou numa banquinha de jogo do bicho que tinha lá em São Vicente. Era aquelas. Acho que ainda hoje tem em alguns lugares aquela banca que não é para vender nada, só tem gibi velho, mas é para o jogo do bicho. E tinha lá uns gibis do Homem-Aranha e ela comprou para mim. Então, minha viagem de formatura também foi ela que pagou. Então, minha avó, dentro da simplicidade, era genial, cheia de causos, cheia de histórias e também dentro da nossa família com um coração enorme. E ela que fomentou tudo isso. Porém, quando depois de alguns anos com a minha avó, meu pai conheceu a Rosana, que o pessoal chama de Dona Rosana, que eu chamo de mãe também, porque a Rosana entrou na nossa família. Teve um pequeno embate na época, porque minha avó falou, não, deixa aqui comigo e tal. E a Rosana, na época, nova, falou assim, não, eu comprei o pacote todo. Então, se eu estou casando com o seu filho aqui, eu vou assumir as crianças, vou fazer do jeito certo. E isso é emocionante, né? Ainda hoje me emociona um pouco com isso, porque meu cunhado fez a mesma coisa quando adotou 3 crianças. Então, a Rosana foi minha terceira mãe e assumiu. E assim como todos os pais, e eu converso com vários, e hoje eu sou tio de 3 sobrinhos, mais uma sobrinha por parte do meu irmão, a gente finge que tem o controle, a gente faz aquele ar para as crianças que sabe de tudo, que sabe o certo e o errado, e muitas vezes a gente não sabe nada. A gente está no teste, na tentativa e erro, porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, então a gente não tem controle de nada. Então, até esse momento, olha só, eu perdi minha mãe, que é algo triste, mas se não fosse a perda da minha mãe, essa tragédia com câncer, eu não teria talvez tanta proximidade com a minha avó, que foi fantástico, todos os anos, tanto com ela morando e depois. E aí, e se eu não tivesse perdido a minha mãe, eu não teria conhecido a Rosana, que não teve filhos, porque ela falou assim, eu tenho 2 já e são suficientes. E a Rosana, como eu falei, era nova, errou muito. A gente como criança e depois de adulto também acaba errando muito. Mas a verdade é que hoje eu considero como mãe assim como ela me considera como filho. Então, quem me acompanha há mais tempo talvez tenha alguma confusão. Fala, puxa, mas ele falou que perdeu a mãe, aí ele fala da mãe e tal. É quando eu falo da Rosana, eu falo minha mãe, porque, querendo ou não, ela foi minha terceira mãe. E depois que eu casei, então acabei conhecendo, não é até antes, um pouco antes de casar, a minha sogra que me trata como filho também. Então, minha sogra é muito gentil comigo, é muito boazinha. Então, você vê, de uma situação ruim, que é o casamento, a tortura do casamento, essa emboscada que me fizeram, que foi o casamento, veio a minha sogra, que me trata como filho. E eu a considero também como mãe. Então, como eu estava dizendo no início, a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle sobre a saúde. A gente não tem controle por quem a gente se apaixona. A gente não tem controle por pessoas que entram e saem. A gente não tem controle, às vezes, em função de doenças. E a gente quer ter controle no colecionismo. A gente quer ter controle do que vem para a coleção e o que não vai. Eu sei, a gente se organiza. É claro, eu não estou falando que a minha vida é louca, que eu não me organizo para nada. Eu sou bem organizado com tudo. Aliás, bem roda presa. Mas mesmo quando a gente se organiza, as coisas dão certo demais ou dão errado demais. Mas a verdade hoje, olhando o copo meio cheio, falando da coleção, da minha vida, das minhas 4 mães, não dá para dar tudo errado sempre, né? Uma hora as coisas melhoram. Especialmente nessa situação aqui depois dos 40, e muita gente
se vê desse jeito, é uma fase que assim, de uns anos para cá a gente mais perde do que ganha. Então pequenas coisas nos dão alegria. A gente se contenta com poucas coisas. Às vezes um defeitinho numa peça, um defeitinho na página do quadrinho que chegou, uma história mais ou menos, um filme mais ou menos, a gente às vezes fica bravo, isso e aquilo, mas é muito momentâneo, porque a gente não tem muito tempo a perder. Passa tudo muito rápido, com bobagens, com coisas pequenas. E às vezes coisas pequenas, como um passarinho, a gata que passou aqui, a Kinder que está aqui com a gente, os filhotinhos aqui, o exército de gatos que a minha mulher formou agora. Pequenas coisas, ali você observando te dá uma baita alegria, um baita sorriso, especialmente quando você vê a recuperação de um amigo, de um animal, etc. E hoje é aniversário da Rosana, minha mãe número 3, e era aniversário da minha avó, por coincidência, falecida. Então, não sei se eu consigo acabar esse vídeo assim, né, em boas condições, mas, Rô, feliz aniversário, amo muito. E nona, espero que a gente se encontre em breve. E vocês que me acompanham aqui, lamento por esse desabafo, lamento por tomar o tempo aí com esse vídeo, com esse tema, mas eu acho que minhas mães, especialmente as duas que estão fazendo aniversário, mereciam hoje essa homenagem. Espero que as mães de vocês estejam bem, com muita saúde. Colecionar é muito legal, quadrinhos é muito legal, os filmes são muito legais, as amizades que a gente faz, mas não levem isso a ferro e fogo, porque tem coisas, na minha opinião, muito mais importantes. Obrigado pela companhia de vocês aqui. Espero que de alguma forma esse caos aqui traga alguma boa história para vocês lembrarem aí, ou algo aqui que vocês podem colocar nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.